Bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Se você ainda não me conhece, eu sou a Flávia Pisolato, advogada e terapeuta familiar, desenvolvedora do método PS do Amor e do Casal Ideal. E hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês, para esclarecer como uma constelação do casal pode auxiliar na sua dinâmica familiar, o que ela pode fazer pelo seu casamento. Então vamos lá? Se você ainda não sabe o que é uma constelação familiar, ela é uma técnica terapêutica desenvolvida por Bert Hellinger, que está sendo utilizada hoje inclusive nos tribunais de justiça, nas varas de família e nas varas de menor infrator. Eles perceberam que por trás de todos os dramas de família, como divórcio, adoção, brigas por guarda, por alimentos, existe algo além do que o relacionamento entre aquelas duas pessoas. Existem as dinâmicas familiares, a forma como a sua família sempre fez as coisas, a forma como o seu sistema entende que as coisas precisam ser feitas. E o que é o sistema, Flávia? Todos nós pertencemos a vários sistemas e o primeiro dele é o nosso sistema familiar. É a família de onde a gente veio, nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, bisavós e tataravós. E quando a gente vem nesse sistema, a gente herda a forma como o sistema sempre fez essas coisas. Então a gente tem um conflito ali aparente. Primeiro, a nossa consciência individual, a forma como eu entendo as coisas. Depois, a consciência do meu sistema, como é que sempre tudo foi feito, como as coisas sempre foram resolvidas, as dívidas que não foram pagas, tudo o que aconteceu que não ficou resolvido ali dentro daquela família. E por último, uma consciência espiritual que quer ver tudo isso harmonizado. Então, quando eu venho para a vida adulta e começo a apresentar sintomas, seja na minha vida pessoal, amorosa, familiar, seja na minha vida profissional ou financeira, ou mesmo na minha saúde, esses sintomas podem estar relacionados com a sua dinâmica familiar, com aqueles segredos das famílias. Hoje a gente fala sobre todas as coisas. A gente fala sobre aborto, sobre filho fora do casamento, sobre a tia prostituta, sobre o tio maluco. Antigamente não. Antigamente essas coisas eram guardadas às 7 chaves, existiam os grandes segredos das famílias e esses segredos trazem consequências. Porque o sistema, ele funciona de uma forma que mantém toda aquela estrutura andando, caminhando, e às vezes precisa de alguém sofrer um sintoma para olhar para uma questão que não foi resolvida. Antigamente a gente via um irmão matar o outro, ficar com a terra, ficar com a mulher do irmão e não acontecer nada. Nunca ia julgamento, não ser preso, né? A gente via mulheres fazendo abortos e mais abortos, enterrando no quintal de casa e não se fala mais disso. Né? Parteiras, a gente não tinha médicos, então existiam parteiras que tinham fazer vários partos e muitas vezes perdiam muitas crianças e depois lá na frente vem alguém na família dessa mulher que não consegue ter um filho. Então é mais ou menos isso que como funciona a constelação. Ela é baseada em 3 leis universais dos relacionamentos humanos. E a primeira lei é a lei do pertencimento. O pertencimento é uma lei de sobrevivência. O ser humano ele tem a necessidade de pertencer a um grupo, porque foi assim que ele conseguiu sobreviver a tantos anos de evolução. Na época das cavernas, se ele fosse deixado lá na floresta sozinho, era para morrer. O sentimento era de que aquelas pessoas que o abandonaram ali eram capazes de matar. E é isso que a gente sente quando a gente é excluído. Quando a gente é excluído da nossa família, quando a gente é excluído de um grupo do WhatsApp que seja, ou do grupo da igreja, ou de qualquer outro lugar. Essa exclusão nos fere como a morte. Por quê? Porque o sistema não admite exclusão. Uma vez que você pertence àquele sistema, você pertence e pronto. Se você veio naquela família, você pertence àquela família. Se você trabalha num órgão público, você pertence àquele sistema. Se você trabalha na área de saúde, você pertence àquele sistema. Só que a gente exclui. A gente exclui quando a gente faz um aborto, a gente exclui quando a gente tem um filho e não reconhece esse filho, a gente exclui quando a gente julga o comportamento do outro, a gente exclui quando tem um tio que foi criminoso e a gente finge que ele não existe na nossa família, quando tem aquela ovelha negra que ninguém fala, tudo isso é uma exclusão.
E quando acontece uma exclusão, o sistema pega uma pessoa de outra geração que vai olhar para aquela exclusão que houve. Um incesto, por exemplo, né, que é o pai que faz um filho numa filha e pega essa criança e some com essa criança. Antigamente acontecia muito, gente. Hoje a gente não vê tanto assim, né? Fora os casos de abuso, mas antes acontecia muito. E essa criança que ficou sumida, vai vir alguém depois e vai olhar para essa criança, seja tendo filho sozinha, seja tendo problemas de relacionamento, seja não conseguindo ter filhos, seja tendo um monte de abortos. Alguma coisa vai acontecer que alguém vai olhar para essa criança que foi excluída e vai ficar apresentando sintomas na família. E quando a gente olha para isso, quando a gente dá um lugar, quando a gente inclui todos os que foram excluídos, a gente tira essa necessidade do sistema ficar trazendo problemas para a nossa vida por conta de uma honra, por conta de olhar para uma história familiar. É uma escolha de alma, né? Bert Hellinger diz que os mais fortes e os mais sensíveis, por amor, escolhem olhar pelas histórias mal resolvidas da família, que é para ser resolvido. Quando acontece um aborto, essa mulher não olha para esse aborto, ela tende depois a ter problemas para ter outros filhos, perder algum outro filho que era desejado, que era esperado, né? Ela começa a apresentar questões porque ela não olhou, não resolveu aquele primeiro problema. Por isso que os segredos das famílias trazem tantas consequências. A gente hoje precisa aprender a falar sobre os erros que nós cometemos, né? Somos humanos, todos erramos, né? Vamos morrer errando, como eu digo, porque quando a gente estiver pronto, a gente morre. Então a gente tem que ser capaz de contar para os nossos filhos os erros que nós cometemos para que eles não cometam os mesmos erros. Mas antes não se falava disso. Antes todo mundo queria parecer perfeito. A mãe e o pai não tinham coragem suficiente para contar para os seus filhos os erros que eles cometeram. E aí esses erros vinham perpetuando dentro de um sistema, dentro de uma família. Já atendi vários homens que chegam para mim e falam: eu amo a minha esposa, mas eu não consigo deixar de trair, eu não consigo deixar de ficar com outras mulheres. Você vai investigar um pouquinho, você vai ver que o pai dele sempre traiu a mãe, o avô dele sempre traiu, foi sempre um comportamento masculino. Para ele brigar com aquilo, ele vai ter que fazer um esforço, né? Conseguir a bênção do pai dele para fazer diferente, ele vai ter que fazer um esforço interno, como se fosse quase mesmo um vício de droga, porque ele está condicionado a agir daquela forma. Para ele mudar o comportamento dele, ele vai ter que realmente querer, desejar e fazer o que for preciso para mudar, entende? Uma mãe que foi mãe solteira, depois a filha dela vai ser mãe solteira, depois a filha dela vai ser mãe solteira. Por quê? Porque aquilo não foi visto, aquilo não foi resolvido. Aquele primeiro episódio foi tratado como uma exclusão. Aquela mulher foi excluída, aquela mulher não foi vista pelo sistema familiar dela e aquela situação fica se repetindo dentro do sistema. Então, cada família tem a sua história. Dentro do casal ideal, a gente faz a constelação para usar exatamente e olhar especialmente para o drama que você está vivendo, que a sua família tem, o que está acontecendo dentro da sua casa. Então você consegue ter esse olhar bem específico, bem cuidadoso. A segunda lei qual é? A segunda lei é a lei da hierarquia e da ordem. Quem veio depois é sempre grande, quem veio antes é sempre grande, quem vem depois é sempre pequeno. Então os nossos pais são sempre grandes ao nosso olhar. A gente tem que olhar para os nossos pais com olhar de filhos. Nós não podemos, não devemos julgar o comportamento deles como certo, como errado, porque o que acontece? Quando eu julgo, eu repito. Se eu ficar dizendo minha mãe é deprimida, minha mãe não faz nada, a hora que eu acordo eu tô igualzinha. Se eu ficar olhando, meu pai bate na minha mãe, meu pai trai minha mãe, a hora que eu vejo eu casei com um homem igualzinho ao meu pai. Então a gente deve exercitar um olhar de concordância, de aceitação com as escolhas que eles fizeram, porque naquele momento era o melhor que eles conseguiam fazer. Naquele momento foi o que eles deram conta de fazer. E eu só preciso olhar e pedir a permissão para fazer diferente. Eu concordo com tudo que foi, do jeito que foi, mas eu peço a sua bênção para fazer diferente na minha vida. Né? Eu não vou julgar se você está certo, se você foi errado, eu entendo que foi o melhor que você pôde fazer nas circunstâncias que você tinha, mas hoje eu escolho fazer diferente com a minha vida.
a ordem. Os irmãos, não existe hierarquia entre os irmãos, mas existe uma ordem, o primeiro, o segundo, o terceiro filho. Se eu tenho um aborto no meio desse caminho, eu não falo para os meus filhos, eu altero a ordem dos meus filhos dentro daquela família. O filho que acha que é o primeiro, na verdade ele é o segundo, porque eu tive um aborto antes. E isso faz ele perder a força dele, porque a gente só tem força no nosso lugar. Eu, como mãe, tenho força no papel de mãe. Eu, como esposa, eu tenho força no papel de esposa. Não adianta eu querer ser mãe do meu marido, nem filha dele. Né? Eu, como profissional, eu tenho força no cargo que eu ocupo. Se eu sou chefe, eu tenho força no lugar de chefe. Se eu sou funcionário, eu tenho força no lugar de funcionário. E quando eu digo que eu perco a força, eu vou perder na saúde, eu vou perder na capacidade de fazer dinheiro, eu vou perder na capacidade de ser feliz no amor. Então, se esse filho acha que ele é o primeiro e na verdade ele é o segundo, ele vai apresentar sintomas, ele vai apresentar dificuldades, tudo porque ele está fora do lugar dele. Então, quando você inclui esse aborto, esse filho vai saber que ele é o segundo, vai ocupar o lugar dele e vai conseguir fluir na vida com mais facilidade, estando onde ele devia estar, sendo o segundo filho e não o primeiro que ele acreditou que fosse. Já a terceira ordem, que é importantíssima para os casamentos, é o equilíbrio no dar e receber. Os casais precisam ter esse equilíbrio muito claro, né? Eu dou, ele dá, eu dou, ele dá, eu dou, ele dá, e a gente cresce dentro dessa relação. O que a gente vê acontecer são as mulheres darem, os homens receberem, e a distância vai ficando muito grande entre esses casais, e o que recebe demais vai sentindo que tem uma dívida e não aguenta e acaba indo embora. Então a gente precisa respeitar essas três leis. Sempre que acontece um problema com essas três leis, a gente vê sim dramas, sintomas, problemas dentro do relacionamento. E você usar uma ferramenta como a constelação, que funciona através de uma representação. Nós vamos representar as pessoas envolvidas no seu sistema familiar, no seu drama familiar, através de bonecos. E esses bonecos, eles têm uma história, dependendo da escolha dos bonecos, do posicionamento dos bonecos, você vai ver o que está escondido por trás desse drama. E depois de olhar para esse drama fora da sua mente, dentro dos bonecos, porque a gente sabe que tudo que já aconteceu, tudo que ainda vai acontecer, tudo que foi criado, tudo que ainda vai ser criado, celular, internet, computador, está num outro nível de consciência. Algumas pessoas conseguem acessar essa informação, traz um insight e conseguem pôr em prática. E a ideia da constelação é justamente essa: o seu inconsciente acessa essa informação e traz ela para os bonecos. Pelo posicionamento e pela escolha dos bonecos, a gente consegue enxergar por trás do drama. E visto o drama, a gente passa a harmonização. A gente traz harmonia para aquele drama com frases sistêmicas, com bonecos a gente usa cartas sistêmicas, a gente vai trazendo paz para aquelas relações, para aquele drama, e ele tende a harmonizar também na sua vida, seja pela sua consciência, seja pela mudança. Há relatos inúmeros de mudanças já logo depois da constelação, você já vai perceber que você olha diferente para o seu pai ou para o seu marido, né? Você já vai perceber que você se comporta diferente, que a relação dentro de casa, os filhos com o marido já muda, vai mexer com todo mundo, fica todo mundo mexido mesmo, é a única técnica terapêutica que mexe com o sistema todo. Não mexe só com a pessoa que está ali constelando, né? Você consegue mexer com o seu sistema inteiro, buscando uma harmonia, buscando harmonizar esses dois, a sua consciência individual com a consciência do seu sistema e trazendo mais leveza, te livrando da repetição desses padrões familiares que às vezes você nem conhece, que você nem sabe. Você começa um movimento para se livrar disso, para se sentir livre, para se sentir mais leve, para viver só a sua vida. Não viver a repetição dessas histórias. Você poder ser livre para realmente escolher aquilo que você quer viver e não ficar vivendo a história que já foi vivida pelas pessoas que vieram antes. Deu para vocês entenderem o quão forte é uma constelação na vida de um casal, além da visão do seu drama de forma clara,
fora da sua mente, você vai ter todo o movimento de harmonia que vai ressoar sim e vai acontecer na sua vida. E vai facilitar muito o caminhar da sua família em direção à sua visão de casal ideal, tá bem? Vamos ficar por aqui, curte o nosso vídeo, dê o seu like, compartilhe com alguém que queira saber sobre a constelação, que está curiosa para saber como funciona, como pode ajudar. E eu tô aqui para você, só me chamar, tá bom? Um abraço!